Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos nessa sequência. Ontem nós vimos que o sacerdócio de Cristo era a segunda ordem de Melquisedeque. Hoje nós vamos ver a negativa, que não era segunda ordem de Arão. Nós vamos ver, o autor vai começar a explicar que a linha sacerdotal de Cristo não veio daquele sacerdócio de Arão, do sacerdócio levítico. Então nós vamos ler alguns versos. Agora eu vou começar com o versículo capítulo 7, verso de número 9. Depois nós vamos ler do 5 até o 11 para explicação melhor. 7, 9 e aos Hebreus diz assim, ó: E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou os dízimos. Ele estava mostrando por que Abraão foi lá e deu dízimo a Melquisedeque. Então, o que ele estava provando? Que Melquisedeque era superior a Abraão. Mas as promessas foram dadas a Abraão. É o pai da linha patriarcal. Então, como teria alguém maior? Melquisedeque. O sacerdócio de Abraão, na sequência de Arão e etc., era inferior ao sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Cristo não poderia vir desta ordem que amanhã nós vamos ver amanhã, da ordem carnal, que era a ordem de Arão. Vamos ver o versículo de número 5, diz assim, ó, Hebreus capítulo 7, verso 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Verso 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Olha que interessante. O sacerdócio levítico, Levi, neto de Abraão. Então, olha, Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Então, daqui vem o sacerdócio agora, da tribo dos levitas. Neto de Abraão. Agora, olha que interessante. Abraão deu os dízimos a Melquisedeque, aquele que não tem genealogia, antes de Abraão. Olha que interessante. E o texto ele diz mais, aquele que foi dado as promessas. No versículo de número 6. Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Melquisedeque abençoou Abraão que tinha as promessas. Como explicar se ele era o maior? O texto explica. O menor serviu ao maior. Verso de número 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O menor é abençoado pelo maior. Imagina ele tratando isto com o hebreu, que conhecia bem Abraão, Isaac e Jacó, conhecia toda a linha sacerdotal, só que havia esquecido que havia uma outra ordem sacerdotal. Gênesis 14, Salmo 110 e aqui aos Hebreus o maior contexto, somente 3 livros. Gênesis, Salmos, que vinha a promessa da eternidade, um sacerdócio perpétuo, que era de Melquisedeque, e aqui agora em aos Hebreus o maior contexto sobre Melquisedeque. Por isso que o autor diz, de difícil interpretação para os que se fizeram negligentes à palavra de Deus. Eu te alerto mais uma vez, a Bíblia tem que ser estudada por inteira. A Bíblia toda está interligada, de Gênesis a Apocalipse. As respostas que você quer talvez não esteja naquele livro que você está lendo. Talvez a resposta de um assunto do apóstolo Paulo está em outro livro. Talvez Pedro dá a resposta que você queria sobre Paulo. Talvez Paulo dá a resposta que você queria sobre Pedro. Então a Bíblia precisa ser estudada de Gênesis a Apocalipse, com carinho e dedicação. O autor diz que eles não tinham como compreender, porque se fizeram negligentes para o estudo da palavra. Mas ele mandou ver um assunto profundo aqui, ó. E naqueles crentes, o povo hebreu, os salvos fracos, os salvos firmes e os crentes de nome que não eram salvos. Esses jamais suportariam um assunto tão profundo quanto esse. Olha o versículo de número 7 que nós já lemos. Ora, sem contradição alguma, o menor abençoou o maior. Verso 8. Aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica
que vive. Aqui na terra tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Os sacerdotes aqui na terra, eles morriam. E o sacerdócio dele era interrompido. Nós vamos ver nas próximas mensagens que o sacerdócio de Cristo é perpétuo. É um sacerdócio eterno. Não acaba, porque ele não morre. Mas o sacerdócio dos homens aqui na terra, eles morriam. Aí ele fala aqui agora, tem um amigo, o pastor James Nash, ele trata desse assunto aqui, mostrando esse dízimo aqui no céu. Cada vez que você dá o dízimo, você está testificando que Jesus vive. Você está testificando que ele morreu, mas ressuscitou. Um estudo maravilhoso nesse versículo aqui agora que eu acabei de ler. O versículo de número 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. 10. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Ele é bisneto de Abraão, Levi. Isaac filho, Jacó neto e Levi bisneto, um dos filhos de Jacó. Ele ainda estava nos lombos, nem pensava em nascer, quando Melquisedeque, Abraão deu os dízimos de tudo a Melquisedeque. Isso quer dizer, antes de surgir a ordem sacerdotal lá adiante, com a tribo de Levi, já existia uma ordem sacerdotal, a ordem de Melquisedeque, do qual Jesus se levantaria um dia para criar a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto, o novo mandamento, o sacerdócio perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha a precisão do livro sagrado, a precisão da palavra de Deus. E o verso de número 11 diz assim, ó, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Se havia perfeição no sacerdócio levítico, por que se levantar outro? Ele faz a pergunta. Por que outro? Por que Jesus viria de uma outra ordem? Amanhã nós vamos ver que Jesus não vem da ordem carnal, desse sacerdócio fraco, da onde eles morriam. Jesus vem de um sacerdócio perfeito. Nós temos vários textos no Velho Testamento que mostram que os levitas davam o dízimo dos dízimos. Eles pagavam os dízimos. Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque. Um homem, um personagem, uma figura majestática, tipo de Cristo, sem genealogia, da onde veio a ordem sacerdotal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não veio da ordem segundo Arão. Espero que Deus esteja abrindo o seu entendimento para você compreender melhor. O autor está explicando Melquisedeque, o que ele começou no capítulo 5, parou para exortar os crentes no final do 5 e o capítulo 6. Ele termina o 6 mencionando Melquisedeque e entra no 7 falando de Melquisedeque. E vai se tratar de muitas coisas que nós vamos ver nesses próximos dias, coisas profundas, para que aqueles crentes pudessem tomar uma decisão verdadeira. Vamos orar nesse instante. Pai, quero te agradecer por mais esse dia, por mais esse momento, pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando, abrindo o nosso entendimento. Fala ao coração de cada um que assiste e ouve a tua mensagem nesse instante. Eu te oro agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.